Rapaziada, Turquia 0, Paraguai 1 e, cara, a geração de ouro da Turquia é uma completa decepção. Simplesmente não conseguiu desempenhar nada nesses dois jogos que foram o suficiente para eliminar a Turquia da Copa do Mundo. Não chega nem viva para a terceira rodada, pelo menos assim, não para a classificação entre os dois primeiros, né? Não sei como é que ficou a questão do terceiro lugar, mas é uma decepção. É uma decepção e, sinceramente, acho que fica difícil de entender, né? Com tantas boas peças, Arda Güler, Yildiz, o experiente Çalhanoğlu e outras peças também muito boas, que, assim, simplesmente não aconteceu, não conseguiram desempenhar, performar juntos, e o que é surpreso, né? Porque eles já conseguiram fazer isso na Euro. E, assim, óbvio que ninguém esperava que a Turquia chegasse na semifinal, nas quartas de final. Ninguém tava achando que seria algo tão bom assim. Mas depois de 24 anos fora de uma Copa do Mundo e, assim, vindo de uma boa Euro para os seus padrões, com boas peças e, assim, num grupo que, por mais que seja equilibrado, era acessível. Por ser equilibrado, é acessível. Então, ficou meio difícil de entender. O Paraguai fez um gol ali no primeiro minuto de jogo. E aí, cara, atacou ali uns 15 minutos, uns 30 no máximo. Teve o expulso no final do primeiro tempo, o Almiron. E assim, você pode não concordar com a regra, você pode achar ela injusta, você pode achar ela boba, mas ela foi bem aplicada. Se tá na regra, tem que ser feito. E foi um cartão vermelho correto. O cara talvez tenha esquecido ali, não sei. É mais de mania de sul-americano, né? Fazer essa parada de tapar a boca. Tanto que, né, teve o caso com o argentino lá do Benfica. E agora com o Almiron, Paraguai. Então, assim, o Paraguai fez o dever de casa, que era muito difícil. Pouquíssima gente colocava fé no Paraguai, principalmente depois daquele jogo contra os Estados Unidos. E fez o que fez. Um gol ali, assim, não dá pra dizer que foi um gol construído, mas foi um gol achado ali no primeiro tempo, no primeiro minuto, e que é um sonho, né, cara? É algo que era tudo que o Paraguai queria, conseguiu, e aí até atacou ali uma hora ou outra, mas na maioria das vezes a casinha estava fechada mesmo, era mais uma retranca do que qualquer outra coisa, e a Turquia tentou, e cara, é muito passe sem objetividade, muito toquezinho de bola curto que não leva a lugar nenhum, com peças tão criativas como o Arda Güler, contra o Yildiz, contra o Çalhanoğlu, e eles não tiveram essa criatividade em nenhum dos jogos, nem contra a Austrália e nem contra o Paraguai agora. E fica difícil de entender porque esses caras são criadores, eles são caras que criam jogadas, que abrem espaços, que, enfim, quebram linhas. E eles não conseguiram fazer isso, tanto que a Turquia, em todo final de jogo, tanto na Austrália quanto contra o Paraguai, teve ou que fazer chuveirinho, agora contra o Paraguai mais, ou então, no caso da Austrália, ficar chutando de fora da área. Eles não conseguiam cruzar a defesa do adversário e é decepcionante, cara, pro nível de jogadores que, assim, principalmente do meio pro ataque que essa seleção tem, chega a ser, assim, o que aconteceu, sabe? Por que isso? E, assim, claro, tem toda a questão que depois de uma expulsão o time se fecha mais, mas, poxa, mesmo assim, fica, assim, um pouco a desejar, né? A Turquia não tinha time para empatar esse jogo, não tinha futebol o suficiente para empatar esse jogo, fica difícil de acreditar. E tá aí, tá numa situação vexatória, num grupo equilibrado, né, como eu disse, mas que dava completamente para a Turquia passar. E o Paraguai se recupera depois de uma derrota dura contra os Estados Unidos, vem aí pro jogo do tudo ou nada contra a Austrália. E cada um com 3 pontos, né, tanto a Austrália contra o Paraguai, e os Estados Unidos com 6 já mais na ponta. E assim, os Estados Unidos não vai fazer jogo fácil, porque quer a liderança do grupo, né? E por mais que tenha um bom saldo de gols, vai saber o que vai acontecer no jogo entre Paraguai e Austrália. Então acho que a Turquia vai terminar assim, no máximo com 1 ponto. Acho que os Estados Unidos vai querer garantir pelo menos um empate. Então, cara, é complicado. Foi decepcionante, eu estava esperando bem mais, principalmente pelo meio de campo de qualidade que tem a Turquia, e foi decepcionante.
Então, esse grupo D aí já tá, assim, não tá definido o segundo lugar, né? Ainda tem que ver a questão do terceiro lugar, como é que vai ser. Mas o primeiro lugar parece que vai ser os Estados Unidos mesmo. E se for para apostar no segundo lugar, eu acho que a Austrália consegue ganhar do Paraguai. Tem boas peças, tem um time mais consistente, diria eu. E acho que, contanto que comece com o time que começou contra a Turquia. Porque o time que começou contra os Estados Unidos deixou a desejar. Tanto que quando entrou ali na meia hora final, o time que veio contra a Turquia, o time melhorou, chegou perto várias vezes de fazer pelo menos um gol, quiçá dois. Então, vamos ver aí como é que vai ser essa terceira rodada do grupo D.